desenhar desse jeito aqui, interferindo muito em praticamente toda a folha, né, que eu quis fazer. Então eu segui, né, o que você estava falando lá, os pedidos do trabalho, e eu coloquei uma música que eu gosto muito, né, que é, Pange Língua Gloriosa, né, que é uma música em latim da igreja, que é Canta Minha Língua Gloriosa, que aí eu coloquei ela e comecei a desenhar. Eu coloquei, tipo assim, o eu, né, para me representar nessa folha inteira. Essa folha inteira praticamente me representa. E eu coloquei acima dela um rostinho, uma carinha meio feliz, outra carinha meio triste, né? Porque mostra um pouco do meu temperamento, né? Meu temperamento é o melancólico, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta mais de ficar na minha, mais fechada, mais quieta. Mas também eu gosto de extravasar, gosto de brincar, sorrir, né? E a árvore aqui é porque teve uma vez que, em um retiro que eu fui, o palestrante lá falou para imaginar um jardim, né? E eu imaginei sempre uma árvore e uma paisagem. Eu quis representar ela bem aqui. A cruz, lógico que significa Jesus Cristo, né? O coraçãozinho, eu só pensei em fazê-lo. E esse círculo aqui, eu fiz por conta da representar a Eucaristia, né? E também não é só o desenho que está aqui assim, que eu quis mostrar só apenas o desenho, mas eu quis mostrar a folha também. Você vê que no canto direito aqui ela é bem mais amassada, no meio não é tanto, e na esquerda, não sei se dá para muito ver, mas a folha ela ficou quase nada de amassada nessa parte aqui, na esquerda. Então eu quis representar as marcas da minha vida, né? Toda aqui. As marcas da minha vida, na parte direita, são as partes que representam todas as marcas que eu tenho, as boas e as ruins, né? A parte do meio, você vê que ela está um pouco amassada porque cada massa tem entre elas uma parte mais lisa, que é onde uma massa, que era uma coisa ruim, eu superei essa coisa ruim, ela ficou mais lisa. E a parte que não está amassada representa a parte que eu quero alcançar, né? Que é o momento em que eu irei, né, morrer e eu quero ir ao céu. Então eu não terei mais nenhuma marca ruim, terei só as marcas boas. Então é praticamente isso, meu trabalho todo. Ô Noel, posso começar? Beleza. Ô Luiz, obrigado aí pela sua apresentação e obrigado por você traduzir aí a forma do seu método, né? Você sempre traz essa questão da religião, né? E você trouxe essa questão aí do nirvana, né? Dessa coisa da ascensão, de sempre buscar o, o, o outro lado, né? Essa transição, né? Que é o próprio conceito da religião, né, que é religare, né, no sentido de você retornar, de você ligar com essa parte espiritual, né, com o Uhum. outro lado, né, essa ascensão ao divino, né, ao sagrado, né. Então, assim, Sim. eu talvez acrescentaria assim no seu trabalho para que ele ficasse mais forte graficamente, essa coisa do amassado, do papel, isso é muito legal, isso é muito interessante. Talvez o que eu faria aí uma representação maior do que é terreno, por exemplo, né? De repente você pegar essas formas que você trabalhou, a cruz, né? O coração, essa questão da carinha feliz, tal, ou não, né? De repente você sensibilizar com carvão, ou com giz de cera, ou com o próprio dedo, sabe? Às vezes você está ali, porque a ideia era que para a gente fechar o. Ô Luiz, fecha um pouquinho o microfone, tá um eco Eu? aqui. Ah, tá. Só um. Aí depois, se quiser comentar uma coisa. Então, além do amassado, né, esse que é terreno e o que é sagrado, né, a busca pelo sagrado, talvez é, até com a própria mão ali, porque aí ficassem vendados, ouvisse um som, um cheiro, né, e deve sensibilizar esse papel, enfim, mas assim, para né, cada ponto
muito avançado e liso, né? É isso. Boa noite, Luiz. Tá me Boa noite, ouvindo? professor. Estou escutando. Só pegar o gancho do que o professor Amaro falou. Uma pergunta antes de mais nada. Você fez tudo de olho fechado? Sim, sim, sim. Fiz. Você vê Tá. que tá até a carinha de baixo aqui, ela ficou quase em cima ali. A minha impressão é a seguinte: como o escopo do trabalho é explorar o sentido da visão, talvez o que eu senti mais falta é realmente esses elementos gráficos, né? Como bem o professor Amaro falou, talvez para ganhar mais impacto no teu layout, na tua proposta. Entendi muito bem esse lado da relação da superfície, que você foi plasmando no lápis. Eu achei muito interessante essa relação da superfície da plataforma, como ela se apropria dos três significados importantes que você mesmo explicou, mas eu acho que o lado gráfico ficou devendo, assim, no sentido do impacto visual. São poucos elementos, mesmo que contam uma história, né, que você bem detalhou, mas do ponto de vista gráfico, do design, acho que faltou explorar mais elementos, talvez com cores, com outras técnicas, outros materiais, sabe? Para ganhar corpo, ganhar impacto visual, né? Que não ficasse só na questão do conceito puramente explicativo, mas a própria abordagem gráfica fosse um pouco mais ousada, um pouco mais autoexplicativa nesse sentido. Mas parabéns, gostei de todo o Entendi. enredo, gostei muito Muito do obrigado. enredo que você estabeleceu, né? Com início, meio e fim. Achei muito interessante isso. Parabéns. Muito obrigado, professor. Obrigado aí. E só começando, eu nunca escondi de ninguém que eu sou, tipo, um fanático por Naruto. Todos sabem disso. Aí eu falei, eu vou colocar uma música do Naruto. Porque essa música aí é uma música de luta, que é quando geralmente o protagonista tá apanhando um pouco e depois ele começa a bater no adversário, no vilão. Aí eu fiz, tipo, com vários tons de caneta, de lápis, tudo de olho fechado. Os traços que são mais laranjados e amarelos é porque eu tava muito feliz e inspirado, tipo, com aquela vontade, não é tipo uma vontade de socar alguém na cara, mas uma vontade tipo de entrar numa luta, sei lá, de boxe, karatê, de judô, só pra ter aquele confronto um contra um, aquele combate direto. Aí no Naruto tem tipo uma coisa que eles chamam tipo a energia espiritual dele pra poder usar a habilidade deles, que é o chakra. Aí eu coloquei tipo esse traço meio azul, que eu tava sentindo tipo a minha energia, a minha força vindo pra dentro de mim. Aí eu coloquei também tipo as cores laranja e amarela, como eu já tinha falado, porque representam o próprio Naruto, que é um rapaz loiro de roupa laranja. Aí o azul claro, como eu já falei, energia espiritual. O azul escuro é porque essa música também me traz um pouco de calma, porque eu sei que quando tá tocando ela é porque vai dar tudo certo no anime ou qualquer outra coisa que eu tô escutando ela, que tá tudo tranquilo e que não preciso me preocupar, que por mais que os desafios possam ser grandes, vou passar por eles. E eu também coloquei um círculo vermelho com os três pontinhos. Eu tava com medo de não conseguir cair dentro, mas isso foi porque foi uma das coisas que eu me lembrei do Naruto, que é o olho especial de uma pessoa que consegue tipo, usar um poder muito cabuloso. E é isso, eu também deixei tipo bastante em branco, eu não quis colorir o fundo, porque para representar uma nuvem, porque eu gosto tipo de ficar esvaindo meus pensamentos, fazendo nada, tipo deixando só a vida me levar. E é isso. Boa noite, Matheus. Boa noite. Eu confesso que você tem um bom karma aí, porque eu estava escutando a música, é um rock bem pesado, né? E você falou que ele te deixa calmo, mas é claro que no sentido do que vem por aí, né? Das questões positivas que estão por vir. Isso. Agora,
já falando propriamente dito da tua proposta gráfica, eu acho que quando eu olhei para ela, sem você falar nada, o que me causou foi o seguinte: digamos que a abordagem ela ficou no meio do caminho entre o que seria digamos, um quadro de um artista plástico e o que seria realmente uma proposta de um designer gráfico. É claro que aqui, no âmbito acadêmico, você tem a possibilidade de fazer sua explicação, né, a justificativa do conceito que está por trás da abordagem gráfica. Mas, digamos, se eu tivesse tentando decodificar o teu trabalho sem uma explicação prévia, eu acho que ficaria mais difícil esse entendimento, porque, digamos, que ficou no plano do abstrato. Mesmo que a gente consiga ver um elemento que está se deslocando, as interpretações podem ser diversas, entendeu? Uma das coisas que, digamos, estabelece a diferença entre o design gráfico e as artes plásticas é precisamente a mensagem tem que ser muito direta, muito clara, né? Mesmo que os dois tenham esse lado da percepção, do lado denotativo, né? Nós temos a obrigação de comunicar alguma coisa. Talvez o teu trabalho ficou nesse impasse entre os dois momentos. Mas gosto da composição, eu acho que tem um dinamismo legal por causa do traçado, né? Bem solto, bem experimental. Dá para entender. Eu acho que eu posso ter digamos, uma interpretação e cada um aqui dos nossos colegas que estão presenciando, com certeza vão ter a sua, porque teu trabalho tem esse carisma do abstrato. Mas gostei. Eu acho que é uma proposta bem solta, bem simples e muito agradável assim, de se ver. Parabéns. Obrigado. Então, boa noite. Eu vou mutar aqui para não atrapalhar seu áudio. Beleza, perfeito. Então, eu concordo com tudo que o professor Noel colocou aí, né, no seu trabalho. E aí uma dica que eu dou, assim, talvez fique interessante, né, numa próxima composição, ou até não sei, né, algum outro trabalho, até de uma outra disciplina, não sei como é que vocês estão aí fechando o semestre, mas essa questão do movimento, né, ficou muito, muito interessante no trabalho, dessa figura se deslocando, mas aí eu sugeriria, como o próprio trabalho anterior do Luiz, né, de repente trabalhar o valor de linha, né, o que seria o valor de linha, né, de repente você pegar um pincel com uma espessura diferente dessa caneta que você usou, ou uma caneta com espessura diferente, ou o próprio dedo, ou uma espátula, ou alguma coisa para dar um pouco mais de volume, né, porque essa composição ficou interessante, da figura se deslocando, e talvez, né, essa questão das ilustrações, né, do universo do mangá, dessa questão do deslocamento mesmo, né? A gente vê muita gente brincando assim com fotografia, com sol, né? Com essa força da bola de fogo, do raio e etc, né? Os deslocamentos, né? No universo do mangá, né? Do universo da cultura das ilustrações japonesas, tem muito essa questão do deslocamento e da força que eles impõem a isso. Um pouco dessa brincadeira com uma linha mais grossa, uma mais fina, né? A única coisa que eu colocaria em relação ao seu trabalho aí, para acrescentar o que o Noel falou. Parabéns, obrigado aí pela apresentação. Valeu. Na hora que coloca, a gente... Assim, o difícil é tentar traduzir, assim, o que a gente sente, né? Mas a tarefa em si, não, né? Eu peguei, né? Fiz o preparo, né? Botei a música, o cheiro. Aí eu coloquei a música do Foo Fighters, né? E deixei tocando, aí marquei o tempo e fiz, né? O desenho. Coloquei Foo Fighters assim, porque é uma banda que eu gosto bastante. Eu sentindo uma falta, assim, eu gosto de um show, né? E sentindo falta disso, né? De ir para show, tudo. E no momento me veio isso à cabeça, assim, né? Me lembrei dos shows, né? Do Foo Fighters que eu já fui.
e me veio à cabeça a guitarra do Dave Grohl, né? Então eu peguei e desenhei a guitarra, né? Tentei desenhar uma guitarra, né? Ficou bem bizonho. E aí eu fui tentar fazer uns rabiscos em volta, né, dessa guitarra, no ritmo da música, mas também ficou meio bizonho mesmo, ficou tudo fora aí. Descobri que eu não consigo identificar as posições assim, né? Mas foi isso, né? E aí as intervenções que eu fiz foi apenas pintar, né, de azul, que é a cor da guitarra dele, e eu fiz um recorte assim, né, mais arredondado assim para tentar, assim, só por conta do formato da guitarra, né? Aí eu na verdade quando estava cortando pensei, falei, poxa, podia cortar no formato da guitarra, de uma guitarrazinha, mas aí já estava executando o corte. Mas é isso. Obrigado aí pela apresentação, né? E é legal que você falou aí que você colocou cheiro, nenhum de vocês aí disse qual cheiro que tinha colocado. E interessante também, né, que quando a gente falou para vocês colocarem uma música, não necessariamente fosse uma música do agrado de vocês, né? Nem um aroma, por exemplo, né? Talvez algo que incomodasse, até a própria música que incomodasse, né? Mas assim, vocês optaram por uma coisa que fosse do agrado, né? E assim, ao contrário do que você disse, né? Olha, eu fiquei meio sem a coisa muito certa, tal. Eu consigo identificar perfeitamente aí a guitarra e essa centralização das figuras, né? A guitarra centralizada, isso demonstra ainda exatamente o contrário do que seria a proposta, que as coisas fossem mais soltas mesmo. De repente esse rasgado, você poderia ter feito ele ainda de olhos vendados, né? Mas assim, eu acho que tá bem interessante, inclusive, essas linhas que você colocou aí, talvez para representar o som, não é? Tem um pouco a ver com as atividades anteriores, né, que a gente fez. Mas assim, eu acho que a guitarra ficou bem perceptível, né? E se foi feita de olhos vendados, eu acho que, inclusive, as proporções da guitarra aí, né, estão muito próximas de um desenho de observação, né? Vendo os olhos, a gente perde completamente esse referencial. Então, assim, eu acho que ao contrário do que você disse aí, o domínio que você teve de olhos vendados aí está muito aparente para mim, né? Pelo menos, né? Na composição do desenho e na centralização das coisas. Parabéns. Boa noite, Aru, tudo bom? Opa, boa noite. Valeu, Amaro, obrigado. Tudo. Beleza. Eu acho que das cinco partes que a gente abordou nesse projeto todo dos sentidos, esse aqui, digamos que é o que eu acho mais divertido no sentido das sensações, né, visuais que a gente consegue atingir. Porque, como bem o Amaro falou, ao fazer de olhos fechados, digamos que a gente perde a noção de espaço, perde a noção do próprio timing, do pulso. São muitas, digamos, agravantes que conspiram contra o resultado final, né? Mesmo que você tenha isso tudo retratado na cabeça, né? Fotografado, assim, visualmente bem, bem detalhado na mente, na hora de soltar isso e transmitir isso pela mão é bem complicado. Eu confesso e sou sincero que quando eu bati o olho, sem você falar nada, eu vi a cuia do chimarrão, até pelo próprio elemento vertical que tem por cima, mas depois eu vi que você foi para o lado da música, da guitarra, né? Mas o bacana desse trabalho é que tem esse lado das possíveis associações que eu falava anteriormente para o Matheus, né? Que como o resultado final ele não tem, ele foge do nosso controle, tem esse viés também de possíveis terceiras leituras, né? O que eu acho interessante, não é um deméritos, simplesmente é uma consequência de um ato, digamos, forçado que a gente obrigou vocês a fazer. Mas entendi toda a explicação, eu acho que tem tudo a ver com o resultado final, mas tem esse lado divertido também das outras leituras que vêm à tona com a imagem. Parabéns pelo trabalho. Valeu, né? Obrigado. Beleza.
Nesse meu trabalho, né, eu coloquei de cheiro, eu tinha colocado um perfume que eu tinha aqui, e eu coloquei uma música que é da banda chamada Hillsong, que é uma banda cristã, inclusive. Mas aí eu fiz a de olho e tal, eu fui fazer, e aí eu fui fazendo mais essas ondas assim, eu acho porque pra mim não é uma música animada, ela não é muito assim, mas tipo, ela me trouxe uma parada mais, eu diria mais calma, mais fluida, assim, então eu fui desenhando várias assim, até com a batida da música. Então eu acho que foi uma experiência bem ligada com a música. Até vários pontinhos que eu fui batendo com a caneta, enquanto tinha uma parte de bateria mais forte. Então, sim, é meio nada a ver, mas assim, foi algo que foi bem ligado, assim, pelo menos na minha composição. Eu fui, quando fazia um acorde, tipo, eu fazia uma outra, quando fazia outra, eu fazia outra. Eu acho que foi uma experiência bem legal de fazer. Mas eu acho que é isso, não tem muito. Eu me senti bem à vontade, acho que foi esse sentimento, junto com o cheiro e tudo mais. Então eu acho que foi tudo bem tranquilo, assim. Mesmo a música sendo mais animada, né? Mas eu acho que é isso. Ô, Sábio, boa noite. Eu, boa noite, eu vou colocar a música aqui. Beleza. Então, eu acho bem interessante assim, a forma como você fez essa composição, né, com linhas meio que soltas, meio perdidas. Aí, quando você une todas elas, né, forma uma composição interessante. Né? A gente começa a querer buscar alguma figura, alguma forma aí. Talvez, eu acho que ficaria bem interessante se você tivesse se soltado mais e seguisse essa linha por todo esse papel, né? Todo esse papel, esse tipo de composição aí que você trouxe para a gente, essas linhas soltas que parecem fios de cabelo, parece uma parede rachada, enfim, talvez se você criasse em todo esse papel aí branco, né, se soltasse mais, deixasse esse grafismo que você trouxe para a gente mais amplo, desse mais uma amplitude para ele, ocupando todo esse papel, né? Talvez variasse a textura, a grossura, né, da linha também, mas assim, eu gostei muito e eu fico curioso assim para ver de repente uma composição inteira assim, sabe? Um papel inteiro assim, completamente repleto aí com esse tipo de grafismo que você trouxe, talvez ficasse bem interessante. Mas parabéns, obrigado aí pela apresentação e pela forma como você colocou aí o seu trabalho. Obrigado. Boa Inclusive, noite. eu achei que estava cobrindo a folha toda enquanto eu estava fazendo. Mas só depois que eu fui ver que foi só menor. Boa noite, Noel. Tudo bom? Eu acho que o Amaro preencheu bem a minha, o que eu tinha para falar. Eu só vou acrescentar o lado gráfico. Eu gostei muito da maneira como ficou esse entrelaçamento das linhas, né? Mesmo que eu fazendo de olhos fechados, ficou um negócio muito interessante, a maneira em que como os segmentos vão se encontrando e vão criando. Eu estou vendo um corpo, estou vendo várias coisas assim. O próprio pontilhado ele acrescenta uma dinâmica bem legal entre as linhas. Eu acho que é um trabalho simples, mas que ao mesmo tempo chama muita atenção pelos cruzamentos, né? A gente consegue percorrer, o nosso olhar ele consegue acompanhar de várias maneiras o teu trabalho, não só de cima para baixo, como de baixo para cima, nas laterais. É uma coisa que, mesmo a linha sendo um traço quase que uniforme em todos os momentos, pela superposição delas, eu acho que você conseguiu estabelecer essa profundidade de campo, uma espécie de volume ausente, sabe? E que eu acho que acrescentou bastante no corpo do teu trabalho. Parabéns. Então, o meu trabalho eu fiz num dia que eu particularmente estava meio triste, assim,
principalmente com as coisas que têm acontecido no mundo e também com problemas pessoais. Eu fiz as regrinhas, né? Segui, eu escolhi uma música da Lana Del Rey, acendi um incenso de violeta e as coisas que eu pré-estabeleci para fazer isso foram só as cores, que por conta das coisas que a gente tá vendo nas redes sociais, eu quis meio que remeter às cores da bandeira antifascista. Mas no todo, assim, durante o processo de fazer, eu não tinha imaginado nada, assim, eu só fui deixando o corpo ir, minha mão fazendo, assim, e saiu isso. E eu fiquei meio surpresa até com o final, porque eu gostei. Mas foi basicamente isso. Boa Sou noite, eu, Noel? Vitória. Pode? Se você quiser, pode. Eu só ia perguntar para a Oi? Vitória, porque eu não entendi. Eu só não entendi a parte que cortou o áudio quando você falou as cores da bandeira e eu não entendi essa última parte da bandeira. Eu escolhi as cores da bandeira antifascista, né? Porque a gente tá vendo muito isso nas Ah, redes sociais, com as coisas que têm acontecido. E aí deu para ouvir. foram as únicas coisas que eu pré-estabeleci para isso. Tá bom, ok, obrigado. Vai, Amaro. Sobretudo o Japão, né, que tem um trabalho muito forte com a caligrafia e a tipografia japonesa, dos caracteres japoneses, e que preponderantemente, ou basicamente, eles trabalham quase sempre com vermelho e preto. E teu trabalho, eu acho que tem muito esse espírito japonês. E eu estou vendo dois personagens brigando, né, nessa composição. É uma briga que não acaba nunca, né, pelo movimento que tem das pinceladas, o gestual do teu trabalho passa muito isso. Então, eu acho que, para mim, é muito interessante. Eu estou vendo desse lado dois corpos, né, confrontando, que talvez tem tudo a ver com o conceito que você pensou né, do que está acontecendo ao seu redor e a tua postura com respeito a esses fatos. Eu acho que tem, de alguma forma, alguma conexão, algum diálogo nesse sentido. Mas eu gosto muito do impacto visual do teu trabalho, do dinamismo das formas provocado pelas pinceladas, e eu acho muito atraente. Eu achei, assim, é uma imagem que eu não cansaria de ver por longo tempo, sabe? Parabéns. Olha, Vitória, eu também concordo muito com o Noel e no que ele diz respeito a essa questão da imagem que a gente não cansa de ver. Essa imagem poderia estar pendurada num quadro, né? E essa coisa do entrelace, né? Parece que as duas linhas estão brigando aí para ver quem que se sobrepõe, não é? Então tem uma dança aí que a gente consegue ver figuras, formas, e ficou muito interessante. E quando o Noel fala essa questão da questão oriental, eu lembrei de dois grandes pintores aí brasileiros de origem oriental, né? Uma que é a Tomiotaki, né? Que eu não sei se você conhece, né? É uma referência muito interessante, né? E um outro que eu acho que deixa Manabu Mabe, eu acho que é assim. O Manabu Mabe, né? Esse seu trabalho lembra muito o Manabu Mabe, né? Acho que você podia dar uma olhadinha nesses dois. A Tomiotaki, né? Ela trabalha muito com escultura também, né? E o Manabu Mabe, né? Se você olhar o trabalho dele, você vai ver uma identificação muito grande desse seu trabalho aí com o trabalho dele, né? Desses dois pintores, né? E aí não poderia deixar de fazer a referência também de uma artista, né? Brasileira, tal, de origem oriental, Tomiotaki, né? Então, assim, dá uma olhada, principalmente no Manabu Mabe, né? Você vai ver uma identificação muito grande desse seu trabalho com o trabalho dele, né? Eu acho que funcionou perfeitamente, parabéns. Isso ilustra um pouco aquilo que eu estava falando em relação aos meninos, né? De soltarem mais, né? O valor de linha, né? De explorar mais as linhas, porque os grafismos anteriores ficaram tão interessantes quanto o seu.
e faltou um pouco dessa força gráfica, talvez, é por questão de timidez, eu não sei, né? Mas é muito interessante. E aí fica a dica também para quando a gente estiver trabalhando com essas linhas, soltar mesmo o braço, que foi algo parecido com o que você fez aí. Parabéns aí pela apresentação e não esquece de ver aí o Manabumab, principalmente, tá? E a Tomi Otaki, né, também como referência. Muito importante a gente, como designer, ir beber nessa fonte das artes plásticas, né? É muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigada, professor. O som que eu coloquei foi de barulhos da natureza, né? Então, tipo, da minha cabeça eu fui fazendo umas ondas, porque eu ouvia barulho de água, tentei fazer mais ou menos algumas árvores e uns pássaros, porque tinha barulho de passarinho. Aí usei o verde e o roxo, e também usei um pouquinho de dourado, não vai dar para ver aí direito. Mas assim, eu fui fazendo mais umas coisas mais fluidas, porque assim, o som que eu coloquei tava dando essas impressões. Mas assim, eu não sei se eu tenho muito o que falar. Tentei fazer as arvorezinhas, uns coqueiros. Esses que estão parecendo um coração foi mais tentando fazer formatos de folhas diferentes. E foi isso. Ana, parabéns aí pela apresentação. Assim, quando você fala que coloca um pouco essa questão de sons da natureza, a gente vê representado aí. A minha pergunta aí é se essas aves aí, essas gaivotas, não sei se você fez de olhos vendados também, porque ficaram Fiz. bem perfeitos, ficaram bem interessantes, assim, né? Obrigada. Eu fiz tudo de olho fechado, sim. As gaivotas ficaram bem interessantes aí, as aves, né, os pássaros, né? E, e a proporção dos elementos também, não era muito essa proposta, né? Mas eles ficaram, o caule, a árvore, ela tem uma proporção bem literal, né? Então isso também demonstra um pouco de domínio que você acaba tendo também aí do seu. A questão das linhas também ficou bem interessante. E a predominância do verde, né? Gostei também desse cinza que está aí no canto superior esquerdo, né? Essa cor, mas ficou muito gestual aí, como é que fala? Muito natural, né? E ela diferencia um pouco do resto dos outros, um pouco, né? E nesse especificamente aí, não sei se foi o último que você fez, mas ele ficou bem gestual, assim, ficou bem interessante. E a composição como um todo, né? Essa questão do verde, né? A questão da natureza, eu acho que está bem representada aí. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada, professor. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu vejo o teu trabalho, quando eu me deparei com o teu trabalho, eu pensei, digamos, você se deslocando do seu passado, a sua infância, porque me passa a abordagem gráfica pelo traço que você fez com essa espécie de aquarela, ele me passa um lado lúdico, né? Uma coisa meio infância, meio infantil, mesmo que talvez não seja proposital. Muitas vezes a gente, quando se expressa de maneira assim meio arbitrária, meio inconsciente até, porque você estava de olhos fechados, né? De certa maneira a gente traz para as nossas expressões gráficas muita coisa do nosso passado. Quem sabe isso aqui não é uma imagem de alguma cena natural que você já vivenciou, né? E que veio, digamos, a se concretizar, a se materializar agora nessa experiência meio, digamos, empírica, né? Porque a gente está fazendo uma coisa onde não tem muito controle. Gosto do frescor da proposta. Eu acho que tem toda essa transparência dos traços e o branco participando muito bem da composição. Eu gostei, eu achei um trabalho bem interessante e tem um lado, digamos, da Anitta mais infantil. Obrigada, professor. Beleza. Bom, para fazer o trabalho eu botei
botei um estilo de música, né, japonesa, que é o taiko, né, que é feito só com as batidinhas, com tambores e tal. E coincidentemente a música que eu peguei era uma música relacionada a anime. Aí eu fui fazendo, no decorrer da música que foi aparecendo, fui pegando os giz de cera aleatoriamente, que eu abri a caixa, joguei em cima da mesa e vendado escutando a música com um senso de mirra aceso. Aí eu fui pegando e fui rabiscando ao longo da música, né, ao longo do tempo, de uma maneira aleatória, sem escolher nada, só nos gestos que as batidas da música me induziam a fazer. Basicamente isso. A caixa do giz de cera e joguei o giz de cera na mesa, próximo de mim, né? Aí eu falei, não, agora eu vou trocar giz. Aí eu botava de um lado e ia tateando até achar um que eu achava que era legal e fazia. O que me chama a atenção aí na sua composição, né, são as formas que você utilizou das linhas, né? Elas são bem diferenciadas. Numa você utiliza essa questão dos ângulos mais inclinados, né? Na outra mais sinuosa, né? E umas que são sinuosas mais abertas, outras mais fechadas, né? Linhas mais extensas. Então eu achei isso muito interessante. E chama atenção no seu trabalho. E a questão da sorte das cores, né? De saber, sem saber quais são as cores, também isso criou uma composição muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção, com sinuosidades mais extensas, mais curtas, menores, né? E de repente esse azul aí, que eu não sei se foi a última que você fez, mas cruzando todo o trabalho ficou bem interessante. Parabéns por essa forma aí como você apresentou. Valeu, obrigado. O pior é que assim, eu tava começando a me divertir, aí tem uma linha aqui de verde escuro, que eu tava começando a fazer ela, aí o despertador tocou. Boa noite, João, tudo bom? Boa noite. Eu entendo que você, como você mesmo explicou, você tentou sempre acompanhar as batidas da música que você estava escutando, certo? Em nenhum momento você, digamos, pretendeu associar isso a algo mais figurativo? A música não sugeriu para você em nenhum momento nada figurativo? Assim, me pareceu mais um cenário tipo de batalha, mas Sim. o caos que eu fui fazendo com as coisas, eu acho que lembra um pouco isso, lembra a questão da bagunça, né, que ali seria tipo um campo de batalha, um monte de gente ali golpeando um ao outro. Por, Não, tentei, tentei passar essa mensagem também, que foi o que a música foi transmitindo. acho que isso ficou refletido, né, por causa dessa superposição de elementos e de traços que fazem esse, digamos, esse conglomerado no centro, né, das ações do teu plano de trabalho. Mas, digamos que quando eu olhei o teu trabalho, e na medida que você ia explicando, eu ia tentando fazer outras associações e decifrar melhor, eu acho que a tua composição ficou, me lembra muito a composição do Mateus, no sentido dessa coisa do plano abstrato da interpretação do som, né, refletido nos traços. É claro que é uma coisa muito de cada um, esse tipo de manifestação, né? Você está escutando uma música e a música para cada um
o sentir vai ser totalmente diferente. Digamos, esse lado sinestésico da relação do som com o que eu posso manifestar ou eu posso interpretar, sempre vai ser diferente para cada um. Mas entendo que o teu trabalho tem essa força da briga, né? Que, se é que a gente pode chamar de briga, dos sons, né? Essa luta concentrada bem no meio. Mas eu gostei, eu acho que tem, além de todos os elementos estarem superpostos, a gente consegue desvendar, a gente consegue ver essas nuances dos traços, essas nuances das cores, o que é muito chamativo. Parabéns. Eu vou ler aqui o que o Luca escreveu, tá bom? Eu estou sem microfone mesmo, tá bem pequeno. Tá, então vamos lá. Então, eu não tenho muito o que falar, mas para pelo menos dar uma noção, peguei 1 hora da tarde, que fica mais calmo aqui, na casa dele, né, aqui em casa. Coloquei umas músicas de um cara que eu curto muito, não sei se vocês conhecem, ele se chama Juice, não sei se é Juice WRLD, né? Eu não sei como é que pronuncia. As músicas dele são bem sentimentais, por isso eu acho que casou perfeito com o tema. Fechei os olhos e desenhei. Tem sentimentos de todas as naturezas, sendo eles desde sentimentos tristes até os felizes. Daí saiu isso aí. Tentei fazer como o professor tinha dito, pegando os lápis, sem olhar, assim, sem saber qual cor pegaria. Foi isso. Vai, Noel, começa você aí. Boa noite, Luca, tudo bom? Eu acho que teu trabalho me transmite bem essa coisa onírica dos sonhos, né? Eu acho que é uma espécie de janela, né, onde esse elemento central até lembra um pouco um olho mesmo, tentando entrar, não sei se está tentando entrar ou sair daquela fenda, desse espaço que, digamos, limita o nosso olhar com o plano do papel, o plano da página. Eu acho bem interessante, tem uma coisa meio surreal, uma coisa meio onírica no teu trabalho, dá para decifrar algumas coisas, como paisagem, movimento, vento, lágrimas, né? Eu acho que é um trabalho bem rico, que, digamos, suscita várias interpretações e, ao mesmo tempo, tem uma composição bem interessante, que ela foca totalmente no centro, as atenções a partir desse losango que encerra o traçado, e a diversidade das cores dá digamos, um dinamismo que acompanha os traços. Parabéns pelo teu trabalho. Valeu, Luca. Então, você disse que seria rapidinho, né? Foi rapidinho mesmo a sua apresentação. Eu concordo com o Noel, essa questão do onírico, né? Bem presente aí, parece, eu diria até, eu não sei se vocês já viram aquelas ilustrações que são meio espíritas, né? Lembra um pouco essa coisa de se perder, assim, alguma figura que começa a aparecer e de repente ela some, você começa a ver uma pessoa e de repente ela desaparece, você começa a ver uma casa, de repente ela desaparece, né? Então o que me chamou muita atenção nesse trabalho foi essa questão onírica também, né? Essa questão do sonho, né? De algo a proposta, né, como você colocou aí no seu trabalho, né, de deixar fluir um pouco, né, de deixar os lápis darem conta do recado, funcionou bastante. A única coisa que talvez eu fizesse aí nesse sentido é explorasse mais o papel, né, sem medo mesmo de ocupar os espaços, né, de sensibilizar toda a área, né. Era a única observação que eu faria aí nesse caso. Mas parabéns aí pela apresentação.